Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Excel Extreme. Eu me chamo Fábio Meira e nesta aula eu vou mostrar como criar um gráfico e criar barras de destaque para os 3 maiores valores. É claro, você pode escolher os 3, os 5, os 10 valores maiores para destacar no gráfico, tá? Onde você pode, por exemplo, esse daqui de 17, que não é um dos 3 maiores, se eu colocar aqui 48, automaticamente o gráfico atualiza, mostrando a barra em destaque, agora incluindo o valor de 48, tá ok? Então vamos lá, vamos ver como que nós podemos fazer isso aqui no Excel, uma dica muito bacana, né? Já peço para você, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho e deixe um joinha aí pra gente, que ajuda bastante o nosso trabalho, tá legal? Então vamos lá, vou agora até a planilha passo a passo. E aqui, o que nós precisamos fazer? Primeiramente, eu preciso criar um gráfico, né? O gráfico para poder mostrar as barras de cada um desses valores aqui, dos produtos vendidos, né? Por exemplo, na semana, né? Ou no dia foram vendidos 10 canetas, borrachas, né? 15, embora seja valores fictícios, né? Isso aqui é só para poder te mostrar como que nós podemos fazer este recurso, tá bom? Então, primeira coisa, eu vou selecionar e vou criar um gráfico. Na guia inserir, e aqui eu vou escolher, dentre os gráficos recomendados, eu vou escolher o de barra, igual na planilha anterior, e clico em OK. Tá? É muito fácil, você deve conhecer já o recurso criar gráfico. Então eu vou vir aqui, redimensionar, tá certo? Vou fazer alguns ajustes visuais aqui, colocando o rótulo de dados. Eu vou ocultar aqui, por exemplo, a legenda. Eu vou também ocultar o eixo horizontal. Então é isso aí. Você pode fazer o ajuste que você achar melhor, tá? Com isso, você já tem o gráfico criado, tá certo? Agora nós precisamos colocar o destaque nas barras maiores, nas 3 barras maiores, ou seja, nos 3 produtos mais vendidos, tá bom? Então, para isso, agora que começa a dica, né? Eu preciso criar mais uma coluna e vou colocar aqui 3 mais vendidos. Só aplicar a formatação aqui. Prontinho. E aqui eu vou criar uma fórmula para poder exibir somente os valores maiores, ou seja, os 3 maiores. Então, como que eu faço? Primeiro, eu vou mostrar como funciona a função maior, tá? Talvez você não conheça. Então, vamos lá. A função maior, ela pede 2 argumentos. O primeiro dos argumentos é a matriz, ou seja, o intervalo de dados que você quer analisar quais são os maiores valores. Então, com isso, eu vou selecionar esse intervalo e agora eu vou colocar qual a colocação. Tá? O primeiro maior, ou seja, seria nessa lista o 32, né? Só mostrando aqui de forma a exemplificar. Eu quero o segundo maior? Não, eu quero o terceiro maior. Por quê? Eu quero comparar todos esses valores com o terceiro maior valor. Então, tudo que for maior ou igual ao terceiro maior valor, então eu vou conseguir pegar como referência esses valores para poder aplicar o gráfico, tá bom? Então vamos lá, eu vou colocar aqui 3, o terceiro maior valor. Então aqui, ó, o primeiro maior valor é 32, o segundo maior valor é 23, é isso, né? 23, e o terceiro maior é 20. Então o primeiro 32, o segundo 23 e o terceiro 20. Então essa fórmula calculou corretamente. Então é o seguinte, agora eu vou precisar do auxílio de mais uma função, agora para testar se esse valor, né, em questão, que é a célula do valor vendido, ele é maior ou igual ao terceiro colocado, ou seja, o terceiro maior valor. Então para isso eu vou utilizar a função C. Como que eu utilizo? Função C. Se a célula do valor vendido, né, for maior ou igual ao terceiro colocado, que é o valor 20 nesse caso, né? Então, o que eu faço? Eu faço esse teste lógico, que é o primeiro argumento da função C. Então, se tudo isso daqui for maior ou igual a 20, ou seja, o terceiro maior valor, então, se isso for verdadeiro, então eu mostro o valor da célula C3, tá? Na célula em questão. Conforme eu arrastar com o mouse para as linhas de baixo, então ele vai pegando automaticamente as próximas, tá? Por isso que o C3, né, a célula C3, não pode ter referência absoluta. Já esse intervalo tem que ter a referência absoluta, tá?
Então eu coloco aqui, seleciono e pressiono F4, tá bom? Porque esta referência deve ser sempre fixa, ok? Então, se for maior ou igual ao terceiro colocado, mostre o valor da célula em questão, que é a C3 nesse caso. Caso contrário, eu quero que ele retorne nada. E como que eu faço isso? Abro e fecho aspas, tá? Dessa forma eu retorno vazio. Se for maior ou igual, retorno o valor da célula em questão do valor vendido, no caso C3, tá? Da coluna C. Caso contrário, retorne vazio. Pressiono Enter e ele mostra aqui vazio. Por quê? Esse aqui não é um valor que está entre os três, né? Conforme eu clico, seguro e arrasto, o que acontece? Ele vai só mostrar os valores que forem maiores ou igual a 20, tá certo? Então, deixa eu só aplicar aqui a formatação. É isso aí. Agora eu tenho que colocar a barra em destaque, apenas aonde aparecem os valores na coluna D, dos 3 mais vendidos. Como eu faço isso? Clico com o botão direito no gráfico, escolho a opção selecionar dados, clico aqui em adicionar, tá? Entrada de dado, e aqui eu clico na setinha e defino o título, tá? Qual é o título? Esta célula. E nessa outra, os valores, tá? Então eu seleciono justamente o intervalo aonde pode ter ou não valores, tá ok? Então eu venho aqui, clico na seta e ok. Olha que interessante, já até apareceu ali no gráfico, né? Clique em ok novamente. E perceba que essa barrinha, ela se sobrepôs, né? Elas ficaram sobrepostas, tá? Então, o que eu faço? Eu seleciono o número de cima, tá vendo que se repete também. Aqui, ó, no caso, aquela que apareceu a barra laranja, apareceu sobreposto da mesma forma que apareceu a barra, né? Então, o que eu faço? Eu apago aquele intervalo. Pode perceber que aparece os zeros, onde não tem valores. Pressiono Delete, tá bom? Seleciono aqui a barra em destaque, e eu preciso colocar elas na mesma posição, tá? Na mesma posição do azul. Então, clico 2 vezes em qualquer uma dessas barras em destaque. E nesta opção aqui, ó, sobreposição de séries, eu coloco 100%. Ou seja, eu vou colocar ela na mesma posição, tá bom? E com isso, agora, posso até fechar aqui, eu consigo obter a mesma resposta, tá? Ou seja, conforme eu altero o valor de 15, vamos pegar aqui o de 5, né? Vou colocar 37. Olha que interessante. Tem até uma animação automática, né? Que é do próprio Excel. Mas é interessante que aquela que estava com o valor de 20, automaticamente sumiu a barra e apareceu o de 37, automaticamente. Vamos colocar mais uma, 41. Tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado aqui do nosso vídeo. E peço novamente, deixa um like pra gente, tá bom? Inscreva-se no canal caso não esteja inscrito. Eu vou deixar também aqui para você, na descrição, um e-book que eu mesmo fiz, tanto a diagramação quanto o conteúdo, especialmente para você. Vale a pena baixar, tá bom? E se você quer ser um profissional de Excel, tenho também um curso completo e super atualizado aqui no primeiro comentário. Vale a pena você conhecer. Vou deixar mais um vídeo aqui para você também continuar estudando Excel. Te vejo lá.